Olá, 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 pessoal. Nosso devocional de hoje, a gente vai refletir um pouco sobre uma declaração que Jó fez a respeito de Deus. E depois a gente vai analisar essa declaração para não ficar fora de contexto. Porque o pior problema é a gente enxergar alguma coisa na Bíblia do jeito que a gente quer e não ver o contexto que as coisas estão. Mas a declaração de Jó foi a seguinte: sei que sei que os teus planos não podem ser frustrados. Em poucas palavras, é isso que Jó declarou. Porque ele falou assim que antes, né, ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os olhos dele podem contemplar. E essa fala de Jó foi sobre toda uma situação que ele enfrentou na vida dele. A própria Bíblia descreve Jó como um homem íntegro, reto diante de Deus. E, e vieram sobre a vida dele muitas desgraças. Perdeu filhos, perdeu gado, perdeu bens. E ao longo de toda essa trajetória, ele é movido por profunda tristeza, porque ele não compreendia o que estava acontecendo, mas ele nunca deixou de reconhecer quem Deus sempre foi na vida dele. Em poucas palavras, para não ficar muito longo, né? Mas esse é o contexto. E então chegou um determinado ponto, depois que ele teve um encontro com Deus, e o próprio Deus fez um punhado de questionamentos para Jó, né? Questionamentos como: aonde você estava quando eu estava criando todas as coisas, né? Em poucas palavras, no sentido de que a soberania é de Deus e não nossa. A gente nunca teve o controle das coisas, por mais que a gente consiga uma certa influência aqui nesse mundo terreno de uma certa forma, seja lá o meio que estivermos inseridos, mas isso vai ser nada e vai continuar sendo nada perto da soberania de Deus. E a partir dessa declaração, né, dessa fala de Jó, surgem outros questionamentos, como será que temos colocado nossos desejos acima do plano eterno de Deus? E aqui surge uma polêmica no seguinte sentido: muitas igrejas estão errando da seguinte forma. Estão pensando em atrair pessoas, falando para elas: olha, Deus tem um plano para você, o melhor de Deus está por vir na sua vida. É muito fácil falar esse tipo de coisa quando a pessoa está sofrendo. Ela vai acabar cedendo e falar: não é possível, eu já não estou aguentando mais sofrer mesmo, e deve ser isso mesmo, Deus tem o melhor para mim ainda e tal. Sabe, eu não estou aqui dando uma de juiz, não, como muitas pessoas dentro da igreja, elas assumem a postura de juiz. Eu estou só promovendo uma reflexão, uma crítica, porque hoje em dia, até mesmo dentro da igreja, não se pode falar muita coisa, porque senão você já não entendeu a visão, você já não compreendeu, você está criticando, você está sendo levantado por Satanás. Infelizmente, essa é boa parte da liderança cristã brasileira, infelizmente. Mas aí pessoas acabam sendo atraídas por esses discursos e criam expectativas, porém o tempo vai passando muitas vezes e aquilo pelo que ela foi atraída, ela não vê aos olhos dela realizando aos olhos do que ela pensa que é o melhor, e muitas vezes a liderança cristã também está falhando nisso,
porque vem colocando os próprios desejos acima do plano eterno de Deus. E o plano eterno de Deus sempre foi a redenção de todas as coisas, a redenção da criação, por meio de Cristo. Sabe, esse foi o principal propósito da vinda de Jesus e tudo que ele sofreu no Calvário, naquela cruz. Entendeu? O principal propósito de Deus com a vinda de Cristo foi nos livrar da ira de Deus por causa de nossos delitos e pecados. Porém, o cristianismo como um todo tem tomado uma proporção que se limita a, não, Deus tem um plano para sua vida, Deus tem o melhor para você, Deus vai fazer você prosperar, e se foca apenas nesses discursos. E deixam o verdadeiro evangelho embaixo do tapete. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para a vida de Jó, se a gente não consegue enxergar por tudo que Jó passou, que tudo isso aponta para Cristo, tudo as doenças que sobrevieram sobre Jó, todo o sofrimento, toda a angústia que ele passou, se isso a gente não consegue enxergar o direcionamento para Cristo, que isso está apontando para Cristo, a gente precisa realmente nos questionar que tipo de fé a gente está vivendo. Porque a Bíblia relata muito bem, descreve muito bem todo o sofrimento que Jesus passou. As chicotadas, a zombaria, a humilhação. Sabe, a Bíblia descreve muito bem, mas a gente só lembra desse tipo de coisa na Páscoa ou de uma certa forma no Natal. Mas todos os dias de nossa vida isso acaba ficando debaixo do tapete. A gente vai debaixo do tapete e só ostenta outras coisas, só ostenta aparência, só ostenta um cristianismo de plástico. E como eu falei, tudo o que Jó sofreu, até mesmo quando é relatado no final do livro de Jó que Deus deu tudo em dobro para Jó, isso muitas vezes é pregado no sentido assim, não, porque não importa se você perdeu tudo, Deus vai te dar tudo em dobro. Infelizmente, triste engano, porque isso para mim aponta pelo fato da segunda vinda de Cristo. Porque a primeira vinda ele sofreu tudo que ele sofreu, a humilhação, a zombaria. Mas esse fato que aconteceu com Jó, que diz que Deus deu tudo em dobro para ele, isso aponta para a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque é a redenção de todas as coisas. Sabe, é isso que diz quando a Bíblia fala: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, ou seja, a segunda vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Jesus, será em glória. A primeira foi em sofrimento para nos livrar da ira de Deus por causa dos delitos e pecados, como eu comentei. Mas a segunda será em glória. A segunda, a Bíblia diz que todo olho o verá. E não interessa se as pessoas se arrependeram ou não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sabe? Então, para isso, aqui ficam algumas perguntas finais. Será que nossos desejos têm sido mais importantes do que o plano eterno de Deus? O plano redentor de Deus? Será que a gente só tem limitado a felicidade, a realização, a satisfação dos nossos desejos? Mas e o que tem impedido a gente fazer uma outra declaração que Jó realizou, falando que bem sei que o meu Redentor vive? Isso também aponta para Cristo, porque a redenção, por meio do sacrifício, de Cristo, tem a redenção, a reparação, a restauração, e a continuidade de todo esse processo será realmente na segunda vinda de Cristo. Então, para você aí, que já conhece Cristo há um tempo, eu deixo uma frase que eu já li há um tempo, que ela diz assim: olha,
É, por que a gente tem medo da volta de Jesus se a gente não está vivendo como se ele fosse realmente voltar? E você aí, você acha muito difícil tudo isso, muito místico tudo isso, e muitas vezes outras coisas têm preenchido seus desejos, têm conquistado a sua satisfação. Talvez essa seja a oportunidade de você realmente abrir o seu coração e compreender o que significou a primeira vinda de Jesus naquela cruz, o que realmente é essa reconexão que Cristo possibilitou por meio do sacrifício dele, por meio da remissão dos nossos pecados, para possibilitar a futura consumação e redenção de todas as coisas. E numa pergunta final, será que realmente temos negado o nosso egoísmo, negado tudo o que achamos, o que nos falam e damos ouvido porque aquilo preenche? Será que temos conquistado a sabedoria de negar o nosso egoísmo, de negar a nossa arrogância, o nosso orgulho e ficar achando que Deus tem que realizar o que eu quero, do jeito que eu quero? Em primeiro lugar, Deus tem compromisso com a palavra dele, com o que está escrito na palavra dele. Não é que ele não nos abençoe, que ele não atenda nossas orações, mas o que tem impedido a gente de negar tudo isso para realmente compreender o plano eterno de Deus?